A graça e a paz do Senhor para todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui no programa Coração Valente. Quero dar um abraço no nosso amado irmão André, né, que também nos deu essa oportunidade. E eu quero também dizer que estou aberto. Quando puder, eu estarei aqui sempre no programa, de acordo com a meu tempo. Mas eu mando um abraço para André neste momento e agradeço a Deus pela oportunidade. Eu quero meditar com vocês sobre o tema ansiedade. E a palavra de Deus é o livro dos livros. A palavra de Deus é a constituinte do céu. A palavra de Deus, nela, tem tudo para habilitar e preparar o homem de Deus, o homem em si, para toda e qualquer boa obra. Eu quero começar meditando no texto de Mateus. Jesus fala para os discípulos no capítulo 6 de Mateus, que diz assim, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai celestiais as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E quanto a andar ansioso acerca do vestuário, considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabes que as necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Obrigado, Senhor, por essa palavra linda. Continua nos abençoando, nos direcionando, em nome de Jesus, amém. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, nós queremos falar sobre a ansiedade. E a Bíblia, ela é bem clara ao tratar desse tema de forma tão maravilhosa. A Bíblia mostra claramente o texto da palavra de Deus, não só em Mateus, mas também no livro de Filipenses, do capítulo 4. Paulo diz, não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes tudo ser reconhecido diante de Deus, através da oração, de ações de graça. E o Deus de paz vai encher o meu coração e o teu coração de paz. Mas a ansiedade, nós estamos vivendo dias de ansiedade. A ansiedade é o mal do século. As pessoas andam de um canto para outro com angústia, com aflição. Muitos procuram alívio nos divãs dos analistas. Outros buscam solução nas terapias químicas. E assim alguns se afundam na crise da ansiedade e perdem a perspectiva de vida. E aí entra em depressão e as doenças psicossomáticas se agregam à sua vida. Então isso tudo é que a ansiedade promove no ser humano. As doenças que vêm carregando as síndrome do pânico, as síndrome do passado, fica vivendo através do passado. Isso vai trazendo também ansiedade, porque não quer que o passado se repita no presente ou no futuro. Mas o que é ansiedade? A ansiedade é um pensamento errado sobre a vida. É um sentimento errado. Entretanto, quando nós oramos a Deus,
e começamos a pensar corretamente, a tomar decisões corretas, Deus fortalece a minha vida e a tua vida. Ele torna eu e você uma cidadela forte. Mas esse texto da Sagrada Escritura vai nos mostrar algumas verdades sobre a ansiedade. Primeiro, a ansiedade é destrutiva. Verso 25, o que é que Jesus diz? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. A palavra ansiedade significa rasgar. A palavra grega rasgar, que vem também da palavra inquietação, que significa constante suspense. As pessoas ansiosas ficam em constante suspense. Aí vem o coração acelerado. Mas essa palavra ansiedade vai mais além. A ansiedade é um termo antigo saxônico, anglo-saxônico, que significa estrangular. Ou seja, puxar em direção oposta. É também conhecida como dois ladrões, a ansiedade. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Por que é um ladrão? Porque rouba nossas energias, rouba os nossos sonhos, rouba as nossas forças. Porque a ansiedade é um pensamento errado e é um sentimento errado. Em segundo lugar, a ansiedade também é enganadora. A ansiedade tem poder de criar problemas que não existem. Ou seja, sofremos antecipadamente. Pensamos no dia da manhã, como vai ser, o que será? Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? Aquele concurso que eu tenho que fazer, se eu não passar? Ou seja, começamos a antecipar algo que não aconteceu. E aí começamos a sofrer antecipadamente. Isso gera vários problemas de saúde. Insônia, incerteza do futuro, complexo de inferioridade, síndrome do pânico. A ansiedade é destruidora, mas a ansiedade também ela é esmagadora, porque ela esmaga. Isso é a definição dela. Ela estrangula. Tem pessoas que ficam tão ansioso que perde a respiração. Taquicardia começa a acontecer, aceleração do seu coração. Enquanto aquilo não se evidenciar, a pessoa não consegue dormir, perde os sonhos, perde o sono. Mas quando isso chega na realidade, que não é como ela esperava, aí é um declínio muito grande no perfil da pessoa, na autoestima, porque a expectativa dela era muito grande e aquela expectativa não foi aquilo que a pessoa esperava. A ansiedade tem esse poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Vê o Golias, um gigante intransponível. Vê um problema que é pequeno, mas vê um monstro. A ansiedade também tem poder de tirar os olhos de Deus, os nossos olhos de Deus. E colocar os nossos olhos nas circunstâncias. Onde começa a ansiedade, termina a nossa fé. Onde começa a tua ansiedade, termina a tua fé. A ansiedade também tem o poder de tirar nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Ou seja, ficamos presos às coisas temporais, efêmeras, passageiras. Aquilo começa a fazer parte da nossa vida, como se aquilo ali fosse a coisa mais importante da minha e da tua vida.
A ansiedade nos tira a perspectiva, o nosso olhar da eternidade, que nós iremos viver pouco aqui. A Bíblia diz que 80 anos, passando de sem enfado e canseira, tem uma vida maior, a vida eterna. A vida além dessa, uma vida, quando fala vida eterna, não fala em quantidade só de vida, fala em qualidade de vida. Porque no céu não há tristeza, não há angústia, não há decepção, não há morte. Apocalipse 21 deixa bem claro isso. Lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra dor, tristeza, angústia, estresse, ansiedade, nada disso. Então quando nós estamos ansiosos por essas coisas dessa vida temporárias, nossos olhos é voltado para isso. Esquecemos que Deus nos chamou para olhar para Ele, para cima, para uma perspectiva maior, que é a salvação em Deus, que é a bênção da eternidade com Deus. A vida se resume no campo, aliás, a vida se resume no corpo e na necessidade física. Verso 25 e verso 28, Jesus deixa isso bem claro. No 25 ele diz: eu, porém, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Ou seja, quando nós estamos ansiosos, quando você está ansioso, de tal forma, andando em ansiedade, vivendo ansioso, porque, querido, Jesus não está dizendo que a gente não deve ficar ansioso. O texto não está dizendo isso. Está dizendo, não andeis ansioso. O verbo andar aqui está no gerúndio, no sentido de continuidade. Ou seja, todos nós temos ansiedade. Isso faz parte da nossa anatomia do nosso corpo, faz parte da anatomia da nossa mente. Mas andar ansioso, viver ansioso, aí é outro problema. É isso que Jesus está dizendo, que nós não devemos andar ansioso. A ansiedade surge para cada um de nós, que temos filhos, que temos responsabilidade, que temos uma família para dar de comer, que temos um trabalho, que temos responsabilidades. Ficamos ansiosos para fazer uma prova, para passar no vestibular. Isso é normal, todo mundo fica ansioso. Essa ansiedade faz a gente trabalhar mais, faz a gente se dedicar mais, faz a gente ler mais, buscar mais. Mas quando a gente começa a andar ansioso, aí surge o medo, como eu falei, não conseguimos dormir durante a noite. Ou seja, quando essa ansiedade está afetando a nossa saúde, não conseguimos mais viver o presente como deveríamos viver, aí sim ela se torna uma doença, um problema. E é sobre isso que Jesus está falando, e é sobre isso que eu estou tratando com vocês nesta noite, aliás, nesta tarde. Então a vida se resume ao corpo, Jesus está dizendo. Quando ficamos receosos, a vida se resume ao corpo. Pensamos no que comer, no que vestir, foi isso que Jesus disse. E na necessidade física. E a vida não é isso. A vida é alegria. A vida é compartilhar amor um com o outro. A vida é ajudar o próximo. A vida é beneficiar o outro com a nossa vida. É ser canal de bênção. A vida é ter comunhão com Deus. É viver na paz de Deus. É ser um instrumento de Deus para outras pessoas. A vida Deus nos deu para que a gente viva ela com toda intensidade. Mas como viver a vida, pastor, com toda intensidade? Seguindo a Jesus. Ele disse, eu vim para que tenha vida e a tenhas com abundância. Mas a ansiedade também é inútil. Verso 27, Jesus deixa isso bem claro. Quando ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da vossa vida? Côvado é uma medida de comprimento. É 45 centímetros o côvado. Mas aqui nesse texto, ele não está se referindo a medida de comprimento, está se referindo a um ato de prolongamento, dilatação da vida. Ou seja, Jesus está dizendo bem claro que por mais que você fique ansioso e comece a andar ansioso, você não vai acrescentar nada com o que pode acontecer amanhã. A sua ansiedade não vai acrescentar nada, não vai mudar nada. Pelo contrário, ela será inútil, porque ela vai trazer problemas
psicológico para você, problemas emocionais e problema físico. Pelo contrário, em vez de ela estender a vida, ela diminui a vida, o seu tempo de vida. Por isso Jesus disse: não andeis ansioso, porque com toda essa ansiedade sua, vocês não vão poder acrescentar um côvado, nem um minuto, nem um segundo. Vocês não podem dilatar a vida de vocês, prolongar ela. Pelo contrário, vocês podem até reduzi-la. Então, se você está ansioso ou está andando ansioso, o seu tempo de vida vai começar a diminuir. A sua saúde vai começar a se degradar. Mas, se você lança sobre Jesus a sua ansiedade, aí a coisa é outra. Aí a bênção será extraordinária na tua vida. Mas ainda sobre a ansiedade, o que é que a Bíblia diz? Ela é inútil. Porque as preocupações da vida não vão alterar nada. Pelo contrário, vai ser inútil e vai retroceder mais a minha vida de saúde e paz. Por quê? Porque ela rouba as nossas forças, mata nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé e tira a nossa confiança em Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria de hoje, por causa do medo de amanhã. Tem pessoas que estão tristes hoje, angustiados, trancados no quarto por causa da epidemia. A ansiedade está roubando a alegria de estar em família hoje. A ansiedade está roubando a alegria de estar estudando, se preparando para o Enem nessas horas, estudando para fazer uma boa prova, estudando para crescer intelectualmente, vivendo em família, melhorando meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, com minha filha, com meu filho. Então está interagindo, está roubando essa alegria de viver em comunidade, roubando a alegria de cantar, de adorar, de servir a Deus, de ler um bom livro, roubando a alegria porque não sai da cabeça as preocupações, as angústias, as histerias, e uma boa parte disso são causadas hoje pela mídia. Não todas, mas algumas que vocês conhecem muito bem. A Globo, né? A gente sabe muito bem que tem jogado muitas informações e tem levado muita gente a ficar preocupado. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer, a comida vai acabar, vai ter saque. Olha aqueles caixões, e começa que ele vai criando uma ansiedade, a pessoa não consegue mais pensar no futuro, não consegue mais sonhar, os sonhos são roubados, as forças são roubadas. São muitas as preocupações que nós já temos. E agora com a coronavírus aí, então descanse no Senhor. Espere nele. As boas notícias não vêm da terra, ela vem do céu. Aleluia! As boas notícias não são fabricadas pelos homens, desce do trono de Deus. As boas notícias são o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho é boas novas, boas notícias. E o Evangelho é boas notícias que cura a minha vida, que sara a tua vida, que dá paz ao teu coração. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Aleluia. Se alguma coisa rouba as nossas forças hoje, significa que vamos estar fracos amanhã. Se alguma coisa hoje rouba as minhas forças agora de viver, de crescer, de plantar, de estudar, de olhar para a vida com os óculos de Deus, de olhar para a vida com o farol alto, enxergando que Deus tem um futuro maravilhoso para mim. Se isso tem me roubado hoje as forças, significa que amanhã eu estarei fraco. Ainda sobre essa ansiedade. A ansiedade é cega. A ansiedade é cega. Versos 26 e 28, olha o que Jesus diz. Observais as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura vocês não valem mais do que todas as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos digo
que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então presta atenção numa coisa interessante, o qual a Bíblia diz, a palavra de Deus, Jesus expressando para os discípulos, ele disse que, olha, em outras palavras, a ansiedade é cega. Quem está ansioso fica cego. Precisa olhar para a natureza. Jesus começa a usar a natureza para mostrar. Ela nega-se, a ansiedade nega-se a aprender a lição que a natureza oferece para ela. E qual a lição, pastor? Jesus está dizendo, olhai para as aves do céu. Elas não trabalham. O texto não está dizendo que você não deve trabalhar. O texto aqui, Jesus está dizendo que você deve ficar em casa, sem trabalhar, não. O texto está dizendo que nós devemos trabalhar. O texto está dizendo que a gente não pode ficar ansioso, andar ansioso. Por isso que ele manda a gente olhar para as aves do céu. Elas não trabalham e nem fiam. Elas não plantam, mas elas colhem. Elas confiam no Pai Celestial. Jesus quer mostrar para a gente que as aves não estão preocupadas, os passarinhos não estão preocupados. Eles sabem. E eles trabalham porque eles vão procurar o alimento. Ele sai caminhando, voando, buscando o alimento. Mas ele tem certeza, pelo seu instinto, qual Deus colocou nele, que tem um mamão amadurecido, que tem uma manga madura. O Senhor providencia. Jesus está dizendo que assim como Ele cuida das aves, Ele cuida de mim e de você, querido. Assim como as aves sabem que tem alimento, que tem água, e elas vão em busca, e sabem que o Pai Celestial as sustenta e vai providenciar. Jesus está sendo bem claro nesse texto, para mim e para você, que você deve confiar na providência dEle, confiar no cuidado dEle. Mas quando estamos ansiosos, aliás, quando andamos ansiosos, ficamos cegos. Não conseguimos contemplar a lição da natureza para nós. Os lírios do campo, ele diz, não se veste. Salomão não se veste igual aos lírios. O Senhor veste os lírios, que hoje está bonito, mas depois da manhã seca, murcha e tem que ir para o fogo. Mas o Senhor está cuidando da sua natureza. Aí Jesus diz, vocês valem muito mais do que as aves. Eu cuido dela e elas confiam na minha providência. Então a ansiedade é cega. Muitos que estão andando ansiosos ficam cegos, não conseguem ver a vida nos óculos de Deus. Você precisa colocar os óculos de Deus. Qual o óculos de Deus, pastor? O óculos de Deus é o óculos da paz, da providência, do cuidado, do amor dele. Quando você começa a confiar nele, você começa a entender que assim como Deus cuida das aves, da fauna e da flora, Ele cuida de mim e de você. Mas como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, para eu vencer a ansiedade, a palavra de Deus me ensina como vencer a ansiedade. Devemos saber que Deus é o nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Verso 32. Olha o que Jesus diz nesse texto, no versículo 32. Ele diz assim: porque os gentios é quem procura todas essas coisas. Outra palavra, porque os pagãos é quem procura todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Ou seja, as pessoas que vivem sem Deus, andando aí, segundo o curso dele, a vontade dele, sem a direção de Deus, é que fica agoniado, é quem deve ficar ansioso, é quem deve ficar preocupado, é quem deve ficar atônito, aflito. Mas você, se você crê em Deus, se você é cristão, se você confia em Deus, você não deve se preocupar, não. Não deve andar ansioso, não. Porque o Pai Celestial cuida dos seus filhos. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Versículo 30. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo de Jesus,
que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros, homem de pequena fé. Então, meu querido, põe a tua fé em ação. Te levanta com fé. Pastor, mas como eu faço isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No momento que a ansiedade se instalar, que essa esterize chegar junto de você, que esse pânico chegar junto de você, que você não consegue mais dormir à noite, desce ao val de Jaboque de Deus. Desce ao vale de Deus. Vai ler a palavra do Senhor. Se apropriar dela. Confia no Deus que cuida das aves do céu, veste os lírios. Aí Jesus diz: vocês valem muito mais. Verso 27. Verso 26. Porventura não valeis muito mais do que as aves do céu? Nós valemos muito mais do que as aves do céu. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos dar salvação. Você não vai perecer. Você não vai morrer. Você não vai afundar. Você não vai cair em bancarrota. Jesus ama. E todo aquele que crê, ver a glória de Deus. Só que a sua visão está embaçada. A ansiedade é um pensamento errado e uma atitude errada. Quando a gente busca na palavra de Deus, confiar em Deus, começamos agora a pensar certo, a pensar correto. Como vencer? Confiar em Deus. A fé em Deus é o antídoto para a ansiedade. Ele é o nosso Pai, sabe das nossas necessidades. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Não é o que você acha, não é o que você pensa, porque quando nós estamos pensando fora da ótica de Deus, nosso pensamento é errado, não é o nosso achismo. Então a ansiedade é um pensamento errado acerca da vida, acerca de Deus, acerca da providência de Deus. Então, meu querido, volte à palavra de Deus, confie em Deus. Quando você começa a confiar em Deus, você começa a pensar correto. Quando você começa a colocar em prática a sua vida com Deus, você começa agora a agir correto. Então, quando eu penso certo, ajo correto, oro a meu Deus, a paz de Deus enche o meu coração e o teu coração. O apóstolo Paulo também vai falar sobre a ansiedade no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu acho muito maravilhoso esse texto. E eu quero ler com você, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso. Paulo estava preso, ele não tinha nenhum motivo. Pelo contrário, era para ele estar ansioso, angustiado, em deprê mesmo. Mas Paulo escreve aos Filipenses. A carta aos Filipenses é a carta da alegria. Ele não tinha nenhum motivo para regozijar, mas ele diz no capítulo 4, verso 4: regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Cante louvores a Deus, adore a Deus. Vá lavar o prato cantando louvor a Deus. Vá, entre no seu quarto, vá arrumar seu quarto, cante louvor a Deus, busque a Deus. Faça de Deus o seu poema, o seu pensamento. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário. Aí Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Andem tudo, porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Estás querendo desabafar? Vai a Deus, conta a tua história para Ele, chora nos pés dEle. Desabafa. Quando a gente conversa com Deus, é uma terapia. Orar é terapêutico também. Orar é uma terapia divina, gloriosa, maravilhosa. Então não perca tempo, querido. Pare de ficar preso nas mídias, muitas informações, muitos fake news, no Face. Comece a ler a palavra de Deus. Lance sobre Deus a tua ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro também fala sobre isso. Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro está falando a mesma linguagem de Paulo, está falando a mesma linguagem dos evangelhos. Ou seja, Deus está falando claramente, tratando comigo e com você. Como é que eu lanço, pastor, a minha ansiedade, como diz Pedro, nos pés do Senhor? Em oração. É a mesma linguagem de Paulo. Ele diz: ó, seja conhecido diante de Deus
as vossas petições, conte para Deus, diga onde dói, o que você está passando, abre o seu coração, deleita-te no Senhor, confia no Senhor, diz Salmo 37, confia no Senhor, de todo o teu coração, deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor. E observe o que Paulo está dizendo, que eu devo fazer o quê quando estou ansioso? Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas ante de tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E com ações de graça, agradeça a Deus por tudo que Deus já te deu. Se você está bem empregado, agradeça a Deus. Tudo que Jesus já te deu. Tem gente que são mal agradecidos. Agradeça a Deus pela família que você tem, pelos filhos lindos que você tem, pela paz que está no teu lar. Agradeça a Deus pelo pão, pelo cuscuz, pelo bife do oião, que é o ovo. Agradeça a Deus pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô. Agradeça a Deus pela cama que você tem, que muita gente não tem. Agradeça a Deus pelo teto que você tem, que muita gente não tem. Paulo disse, eu aprendi a ser grato a Deus em qualquer que seja a situação. A passar necessidade, como tem abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, é a continuação. É lindo, no verso 13. Então o que é que você está fazendo? Por que você está tão ansioso? O que é que está acontecendo com a sua vida? Eu entendo que estamos passando por um momento difícil, um momento caótico. Mas em Deus nós temos a esperança. Em Deus nós temos a segurança. Em Deus nós temos vida. E em Deus nós superamos todos os desafios. E Ele está conosco. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dias bons, dias ruins. Ele disse todos os dias. Dias bons e dias ruins. Dias de pandemia, dias de epidemia, dias de alegria, dias de aniversário, dias de culto de ação de graça, dias de percas, dias de lágrimas. Ele está comigo e com você todos os dias. Então descansa teu coração, confia nele, ora ao Senhor. Conselho do apóstolo Paulo, da palavra de Deus é ore, agradeça. E quando fazemos isso, olha o resultado de Filipenses capítulo 4, acompanhe comigo aí. Ele diz, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus, a paz de Cristo vai encher teu coração. Essa paz de Cristo não depende da circunstância. A paz não é fabricada pelo homem. Essa paz é a presença de Deus no meu coração, no teu coração, na minha vida, na tua vida. E mesmo que estejamos passando por terremoto, maremoto, Ele nos dá serenidade, nos dá capacidade para resolver os problemas. A paz de Deus